Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Coletivo das Artes. É com muita alegria que a gente vai receber hoje aqui uma das figuras mais alegres, mais vivas da nossa música, do nosso canto lírico. O nosso querido barítono Inácio de Nono, que é um grande cantor e também um grande professor, né? Um grande acadêmico também. Então, seja muito bem-vindo, viu? Fique muito à vontade, sinta-se muito à vontade e é um prazer ter você aqui, tá? Estamos só aguardando a entrada do Inácio para a gente dar início a essa live, né? Todas as sextas-feiras, às 17 horas, nós estamos aqui para esta atividade, né? E já temos aqui, estamos recebendo o barítono. Seja muito bem-vindo, Inácio, alô, nessa live do Coletivo das Artes. É um prazer ter você aqui, meu querido. Com a prazer gente. é meu. Eu que estou muito feliz de estar fazendo isso. Estou estreando nas lives. Bem, temos Inácio, um carioca, um músico já nascido num ambiente extremamente artístico, e ele vai falar isso para a gente, e vai falar também um pouquinho de como é que foi essa descoberta e esses primeiros passos dele na música, na atividade artística, né? Como é que isso aconteceu na tua vida, Inácio? Nós que temos uma coisa em comum, né? A clave de Fá, né? Que nos e que nos traz muita alegria e também alguns dividendos, né? Alguns dividendos na nossa vida. Inácio, que prazer ter você aqui, meu querido. Alô, Bruninho, querido. Bruninho, como eu te chamo, para quem não sabe, quando nós éramos alunos da escola de música, nós somos alunos da mesma professora, a professora Leda Coelho de Freitas, que me chamava de Noninho, por causa do meu sobrenome. E eu estava já terminando o curso, quando o Lício entrou, né? O Lício é 9 anos mais novo do que eu, e aí dali ele ficou me chamando de Noninho também, que nem ela, aí eu chamava ele de Bruninho. E assim ficamos, uma vida inteira. Obrigado, Bruninho, querido. Eu não vou chamar de Bruninho durante a entrevista, não, porque essa intimidade é só nossa. Muitas pessoas não sabem, né? Mas nós somos grandes amigos. Eu falo isso com uma alegria muito grande no meu coração. Nós desenvolvemos ao longo da nossa vida e das nossas carreiras, que se entrecruzaram em vários momentos, em várias páginas emblemáticas da história da ópera e da música brasileira. Mas eu fico tão feliz, eu me sinto tão privilegiado e honrado de ter você não só como um grande colega, um grande companheiro de palco, mas também como um grande amigo. E como teu padrinho de casamento, hein? Olha lá a responsabilidade. Aqui, ó. Meu querido, como é que isso tudo começou na sua vida? Como é que a música entrou na sua vida? Vamos lá. Eu venho de uma família extremamente religiosa, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. E criado desde o berço na Igreja Católica. E com 6 anos de idade, minha mãe achou... A história é a seguinte, quer saber da história? Eu vou contar. Nós somos 7 irmãos. E na família do papai, durante 2 gerações, alguém era religioso. Nós tivemos um presbítero, 2 presbíteros e um bispo na família do papai. E nós, 7 irmãos,
mamãe, não sei por que deu na cabeça dela, que ela achou que talvez um dos 7 filhos, já que ela tinha 7 filhos, foi de toda a família que tinha o maior número de filhos, que quem sabe um deles poderia seguir a carreira religiosa. E não sei por que ela achou que eu poderia ser esse escolhido. Então, com 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, antes de fazer a primeira comunhão, ela me indicou para ser coroinha na paróquia de Nossa Senhora do Brasil, na Urca, onde nós morávamos, onde eu nasci. E ali, com 6 para 7 anos de idade, eu tive o primeiro contato, não só com a música pastoral, mas, sobretudo, com o canto gregoriano. E foi uma coisa que me encantou aquilo, e toda eu estou falando disso na década de 60, ainda a missa antiga, com todo um aparato que havia na liturgia, que hoje foi tudo muito mais simplificado, tudo depois do Concílio Vaticano II. E aquilo tudo me encantava muito, me encantava o ritual, me encantava toda a cerimônia das missas e de todas as liturgias que aconteciam e que eu ajudava, né? Nós já ajudávamos a missa, era a função nossa de coroinhas. Sobretudo o canto pastoral e o canto gregoriano me encantaram. Aquilo me levava de uma tal maneira, aquilo era uma coisa que me fazia muito bem à alma. E eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade. E assim foi. Quando eu entrei para o Colégio Pedro II, quando eu fiz o concurso para o Colégio Pedro II, com 10 para 11 anos, o antigo admissão ao ginásio, com 11 anos, um dia eu estava já no colégio, ouvi passando, era no Maitá, que a gente chamava de Seição Maitá, ali no Largo do Maitá, o Colégio Pedro II dali, eu fiz o ginásio todo ali. Eu passando para fazer alguma atividade, ouvi umas vozes cantando, ouvi um coro numa dada sala de aula. Aí bati lá e pedi eu estava num tempo vago, e pedi para assistir o ensaio. Aí me receberam, a professora que estava ensaiando o coro, muito gentil, fiquei lá assistindo. Quando cheguei em casa, comentei com minha mãe. Falei, mãe, o coro do colégio é muito legal, tem um som muito bonito. Eu queria fazer um teste para lá. Você acha? O que você acha, mãe? Ela falou, claro, vai lá fazer. Você é afinado, está acostumado a ouvir música. Aí fui lá fazer o teste. Uma semana depois, veja só, eu nem tinha me dado conta que eu já tinha feito a passagem de voz. Eu já estava com 11 anos nessa altura. Eu fui classificado como barítono num coro adulto, quer dizer, um coro juvenil, né? Um coro de colégio, um coro juvenil. Mas aí eu, tampinha, 11 anos, já cantando no naipe de barítonos do coro do Colégio Pedro II. Ali a coisa foi adiante. Ali realmente foi me interessando, gostando cada vez mais. Aprendi a ler música. E aí, quando fui fazendo, continuei no colégio, porque eu queria ser médico. A minha intenção era seguir a carreira de medicina. E aí passei, quando o segundo grau, eu já fui lá para a Rua Marechal Floriano, que era a chamada sede do Colégio Pedro II, aquele edifício maravilhoso do século XIX, e fazendo científico já, para me preparar para o vestibular de medicina, quando eu entrei para o coro da PUC. Opa! E ali... Essa parte já nos entrelaça, né? Aí já começou aí já começou a nossa tangente, né, Lício? Eu entrei para o coro da PUC, e com o maestro Roberto Duarte e a professora Lídia Podorowski, que era assistente dele no coro do coro da PUC. E ali ele achou que minha voz era uma voz boa, que era uma voz que funcionava bem, e começou a me dar pequenos solos para fazer. O meu primeiro solo, a primeira coisa que eu cantei na vida foi o... Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino numa versão para 4 vozes a capela, e lá pelas tantas tinha um solinho, alguém cantava sozinho. Olê, mulher rendeira. E o maestro Roberto Duarte me deu esse solo para fazer. E aquilo ali, eu cantava aquilo como se eu estivesse cantando Nessun Dorma. Aquilo ali era o papel da minha vida, cantar aquele trechinho. Eu cantava aquilo com as vísceras, com o coração, com a alma. E as pessoas gostavam, achavam que era interessante. Aquele solinho ficou uma coisa muito bem arranjada, ficou muito bem feita. E aí, à medida que o tempo fomos fazendo outros repertórios,
E cada vez mais ele me dando uns solos. E aí tinham muitos concertos do Coro da PUC com a Orquestra de Câmara de Niterói, que era uma orquestra de câmara que ele mantinha lá, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E à medida que o tempo foi passando, foi me dando papéis, trechos cada vez mais importantes e mais empenhativos para cantar. E eu fui respondendo, fui cantando. Um belo dia, ele tinha tido ensaio durante a semana e com ele, e eu estava fazendo vestibular para medicina. E eu fui para fazer, ele me deu uma carona até o centro da cidade, que eu estava indo para o colégio para ir para as minhas aulas. E aí ele perguntou para mim, você está fazendo o quê? Eu falei, estou fazendo vestibular. Vestibular para quê? Eu falei, para medicina. Aí ele disse assim, que medicina? Você tem que fazer vestibular para música. Eu falei, mas que música, maestro? O que é isso? Não, você nasceu para ser músico. É uma perda de tempo você fazer esse vestibular para medicina, você tem que fazer vestibular para música. Aquilo ficou na minha cabeça, aquilo mexeu comigo. Era um homem que eu respeitava muito, imagina, mentor nosso, né? Cheguei em casa, juntei, a gente lá em casa, era a hora do jantar, era a hora sagrada nossa. Era a hora que estava todo mundo em casa, aí juntava todos nós 7, mas papai e mamãe, sentávamos todos à mesa para jantar. E eu falei, vou soltar essa bomba no meio do jantar hoje para ver o que os meus irmãos dizem, o que papai e mamãe me dizem. E aí eu soltei essa, falei, pai, estou pensando em mudar de opção de vestibular e fazer vestibular para música, ao invés de medicina. E fechei o olho e esperei o mundo desabar. Meus irmãos não disseram nada. Mamãe calada. Papai, 30 segundos depois, que pareceram 30 anos, virou e disse assim, meu filho, você tem que procurar a sua felicidade. Se é isso que você gosta, se é isso que você acha, se você acha que você vai ser feliz nessa carreira, nessa profissão, quem sou eu para dizer o contrário? Vai ser feliz. Aí eu fui para o quarto, chorei o resto da noite e fui fazer vestibular para música. Bom, enfim, esse aí foi assim que tudo começou. Mas, Ricardo, como é que você foi parar fazendo violino? Como é que é isso? Sim, pois é, o que acontece? Eu já estudava informalmente, eu estudava violino, mas era uma coisa completamente informal. E eu fiquei, nessa conversa que eu tive com o maestro Roberto Duarte, quando ele falou assim, você tem que ser músico, ele não disse que eu tinha que ser cantor, tinha que ser músico. Aí eu pensei, cantor, eu não vou conseguir sobreviver sendo cantor. Eu já estudava violino, eu falei, vou apurar os estudos de violino e vou fazer o vestibular para Que loucura! Fazendo canto B, que era uma disciplina optativa já. Nunca entrei, já fui para o canto. E fiquei 2 anos estudando violino com o professor Santino Parpinelli. E fazendo canto B, aí realmente já cantando bastante, fazendo muita coisa. Tanto que um belo dia o maestro Santino Parpinelli, que via eu fazendo as atividades como músico e vendo o meu desenvolvimento como aluno de violino, virou e falou para mim, escuta, chamado Joaquim, você não acha que você deveria trocar de opção? A tua atividade é muito mais voltada para o canto do que para o violino, você nem tem tanto tempo assim para estudar violino como você deveria, considerando que você está fazendo um curso superior, está fazendo um bacharelado. Por que vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Você troca de curso, vai fazer o curso de canto e eu te dou aula de violino B e você continua estudando teu violino. Mas eu acho que você vai se desenvolver muito mais no canto. Foi o melhor conselho que eu poderia ter ouvido, porque talvez eu não tivesse coragem de tomar essa atitude por conta própria. E assim, eu troquei, continuei fiz mais 2 anos, quer dizer, na verdade, no total foram 5, 6 anos de violino, e aí foi embora no canto com a professora Leda, e onde eu fiz os 5 anos, na época, o nosso curso bacharelado na UFRJ eram 5 anos, não são os 4 de hoje, e ali a carreira foi embora. Inácio, Noninho, querido, olha só, não é uma loucura essa coisa de quando a gente tem essa vocação, como eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, católico, praticante mesmo,
Você não acha que Deus coloca no caminho da gente um monte de anjos, um monte de pessoas? Assim, anjo de maneira de falar, mas pessoas assim que vêm para te dar aquela palavra no momento certo, né? Como é que você vê essas pessoas na tua vida? E como é que a partir daí, a partir desse encontro verdadeiro com o canto, como é que você foi abrindo as outras portas? Porque a gente sabe que nesse meio artístico não é fácil encontrar as portas e muito mais difícil ainda abri-las, né? Mas você é um cara predestinado. Me fala aí. Eu não sei se a Michele Ramos está nos assistindo. Michele foi uma das mais brilhantes alunas que eu tive na UFRJ, na Escola de Música. Uma grande artista, uma grande cantora. E a Michele, uma vez eu estava olhando o Facebook dela e tinha uma epígrafe que era assim: existem duas possibilidades, ou não existem milagres, ou tudo é milagre. Eu achei fantástico isso, porque eu prefiro acreditar que tudo é milagre. As coisas vão acontecendo. É claro que há momentos em que você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Quer dizer, isso não é tudo, Bruninho, você sabe que não é tudo. Eu diria, como eu digo para os meus alunos, construir uma carreira é como se você fazer um bolo. Um bolo que você vai preparar na cozinha, em que tem que ter tanto de farinha, tem que ter tanto de manteiga, tanto de ovo, tanto de fermento, tanto do líquido que você vai colocar, numa medida certa para que aquilo saia um bolo bem acabado. Se tiver mais de um ou menos de outro, a coisa não vai funcionar. Então, é claro que um dos ingredientes é você ter os contatos certos naquele momento certo, é encontrar as pessoas certas. Isso aí faz parte da receita do bolo. Mas eu diria que os dois grandes ingredientes são um mínimo de talento e musicalidade, com tudo que esse termo abrange, e vontade de ir para frente, vontade de vencer, e não é perseverança, a palavra é essa. Perseverança acima de tudo. Porque a gente... Diga. Não, porque... Não, diga, depois eu continuo. Vai lá, Bruninho. Não, eu quero ouvir você primeiro, porque eu queria ver se no teu bolo tem um ingrediente aí que... Tá. Porque o que acontece? O ingrediente de perseverança, ele é absolutamente fundamental. Porque eu fiz a minha carreira ouvindo muito mais não do que sim. Até hoje. Muito não. A gente ouve muito não. Eu tive colegas talentosíssimos que no quarto não disseram não quero isso. Não quero ficar ouvindo não na minha vida. E foram fazer outras coisas. Eu me acostumei com não e disse assim, não, desculpa, não. Eu sei o que é que eu quero, eu sei onde eu posso chegar. E fui em frente. Agora, isso precisa ter carapaça. Porque o sofrimento, às vezes, é muito grande. Mas isso também não é um privilégio. Isso não, às vezes a gente pensa, não, porque o artista, bota o artista numa situação, num pedestal, como se ele fosse uma pessoa pedestal. Nós somos profissionais como outro qualquer. Isso precisa ficar muito claro, sabe? Somos profissionais como outros quaisquer, sabe? Artista é como alguém nos chama por um trabalho, por uma atividade ou por uma nossa história de trabalho. Mas eu dizer que eu sou do artista é um cabotinismo absurdo e eu nunca assumi isso na minha vida. Eu sou profissional de música, tá? Então, eu e todos os meus colegas, e nós que vivemos disso, sabemos exatamente que a coisa é assim. Nós somos profissionais. A gente tem que ser competente. É isso que a gente tem que ser. Um grande artista? Um grande artista, quem vai dizer isso de nós, se é que vai dizer, são os outros, não nós de nós mesmos. Vai lá, Bruninho, fala. Claro. Então, eu acho que teve sempre um grande ingrediente de tenacidade, dessa determinação, dessa persistência, dessa vontade na tua carreira, mas eu lembro que desde cedo você sempre foi uma pessoa que vestia, me entenda, né? Levava muito a sério aquilo que fazia, né? Era muito dedicado, era muito... ou seja, passava uma imagem já de uma pessoa que predestinada a ser um grande profissional, ou com os atributos
para ser um grande profissional. É essa receita. O fermento, eu acho que o fermento é tempo, tá, né? Uhum. O que acontece? Fala. Agora, você logo, saindo me parece que pouco tempo depois de terminado a escola de música, você já prestou um concurso para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, fala dessa fase aí que já prenuncia uma carreira realmente de solista, que você já vinha fazendo alguns solos. Eu te conheci já fazendo solo ali na missa na igreja de São José. Sim, cantada, aquelas já. E do Taxiano. É isso mesmo. O que acontece? Eu tive na minha vida dois grandes mentores. Um deles foi meu pai. Meu pai foi uma pessoa sempre que foi... meu pai me ensinou pelo exemplo. Muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, eu observava muito a atitude do meu pai. Aquele homem que trabalhou para criar 7 filhos e com uma dedicação ao trabalho dele. Papai tinha orgulho do trabalho dele, sabe? Ele chegava em casa e contava as coisas que haviam feito, sabe? Aquilo era uma coisa... E papai falava assim para a gente, tudo que tem que ser feito, tem que ser bem feito. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça que eu nunca mais esqueci. E tive um segundo grande mentor, que foi Roberto Duarte. Roberto Duarte foi uma pessoa, sabe, que ele foi... Quando eu decidi que eu ia ser músico, por influência dele, por causa daquela conversinha no Fusca dele, indo lá da Gávea para o centro do Rio de Janeiro, ele um dia virou para mim e disse assim, eu vou te ensinar tudo. Ele falou isso para mim. Eu vou te ensinar tudo. Eu vou te ensinar a ser um músico profissional. E uma coisa que eu via pelo exemplo dele, pela atitude dele, sempre pelo exemplo e pela maneira como ele conduzia a carreira dele. De uma pessoa das mais rigorosas que eu conheci na minha vida. Mais rigorosas, sabe? Roberto me ensinou que a nossa profissão é um sacerdócio, sabe? Ele falava para mim, ele falava coisas que relativamente pouco tempo, eu cantando eventualmente alguma ópera que eu estava cantando, que ele estava regendo, ele virava para mim, às vezes no hotel onde a gente estava hospedado, no café da manhã, ele dizia para mim assim, Inácio, quando você sai da cama, aqui onde nós estamos, e levanta e vai para o banheiro fazer barba, você já está trabalhando, porque você já está se preparando a tua figura para estar dentro de um ensaio, com a figura, quando você toma banho, quando você se perfuma e se veste com uma roupa adequada, você já está trabalhando. Olha que coisa, cara! Ouvi isso, sabe? Isso é fato. Então, esse rigor, esse levar a sério o trabalho, sério no sentido de se empenhar e fazer muito bem feito, ser muito exigente comigo mesmo e por isso ser exigente também com os outros, sobretudo com meus alunos, sabe? Eu tenho toda essa história, sabe? Desses dois grandes mentores, realmente, meu papai e o Roberto Duarte. Com relação ao início da minha carreira profissional, aconteceu o seguinte, eu era aluno da escola de música, mas eu trabalhava na reitoria. Numa parte do dia, eu ia lá para a reitoria da UFRJ, onde eu trabalhava. E chegou um momento, eu já estava no 4º ano, já no 4º ano, no 6º período, né? Da escola de música, quando houve o governo do país ofereceu a possibilidade de funcionários trocarem de lugar, saírem de lugar e ir para outro, dentro do mesmo padrão serviço público federal. Eu era funcionário da UFRJ. E eu fiquei sabendo, porque eu, claro, lidava com todo mundo, conhecia todo mundo, era mitidíssimo, cantava nas igrejas, em casamento, então conhecia cantores do Teatro Municipal, cantores da Rádio MEC, e fiquei sabendo que que o coro da Rádio MEC estava com uma carência de vozes graves. Aí eu pedi uma audiência ao diretor da rádio, dizendo que estava vendo essa possibilidade, que eu era um aluno de canto da UFRJ, que estava faltando um ano para me formar, e se ele se interessaria em me requisitar da UFRJ para a Rádio MEC para eu cantar no coro, para compor o coro. Levei o meu currículo, mostrei as coisas que eu fazia, e imediatamente ele fez essa requisição, e aí o meu último ano na escola, eu já estava trabalhando profissionalmente com canto, que eu era do coro da rádio. Isso foi a década de 79 e 80. Em 81, me casei, e casei em abril de 81, e em julho de 81, em julho de 81, e casei em abril de 81, em julho de 81,
abriu, depois de mais de 10 anos fechado, concurso para o coro do Teatro Municipal. E aí eu fiz o concurso e passei. E aí, então, aí realmente a coisa, quando eu entrei para o coro do Teatro Municipal, aí realmente a coisa foi bem adiante. Foi aí a carreira deslanchou, embora quando eu fiz o concurso e passei para o coro do teatro, já estando no coro da Rádio MEC, eu pensava assim, minha carreira está pronta, eu não preciso de mais do que isso. Estou feliz, estou cantando num coro eu cantava música de câmara e música brasileira, que era uma maravilha. E no outro eu cantava ópera. E o coro do teatro foram 9 anos de uma alegria que você não pode imaginar o que era a nossa convivência. Hein? Você chegou a pegar o Máspero lá? Máspero. Sim, claro. Ele era o regente do coro do teatro. Maravilhoso. Foi no ano que eu entrei para o coro, eu e os 16 que entraram junto comigo, o coro do Teatro Municipal foi alçado a um dos 5 coros de ópera melhores do mundo. Sabe? Era um trabalho muito legal, era muito bem feito. E em isso foi em 81. Em 82, eu fiz... foi em 82? Em 82. Fiorello? Não. Em 82, não. Fiorello foi em 83. Em 82, eu fiz o meu primeiro solo em ópera. Isso é muito importante que fique registrado aqui. Estava tendo a ópera Peter Grimes, de Britain. E o maestro e tinha um corinho, que não era um coro, era uma intervençãozinha de 4 cantores que eram do coro, não precisava ser solista, porque era uma coisa extremamente pequena, que cantavam uns trechinhos no final, não me lembro agora se era no segundo ato, era um encontro que estava tendo, esses senhores eram os burgueses, e eles se despediam e cada um cantava um trechinho. E eu fiz, então, o meu primeiro grande solo em ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era o seguinte: Good night. Acabou. É menor do que La Cena Pronta. Menor do que La Cena Pronta. São 4 palavras. São 4. O meu é Good night. Boa noite. E eu me preparava, vocalizava, eu tinha que estar muito preparado para fazer aquele solo, evidentemente. Né? Não, chegava lá e botava Good night. A coisa funcionava assim. E esse foi meu primeiro solo. E o meu papel, estava lá no programa da ópera, era terceiro burguês. E em 83, eu fiz o meu primeiro papel com o nome Fiorello em Barbeiro Civil e Rossini. Ali, realmente... Queria pertencer indelevelmente ao seu repertório em várias páginas e em vários personagens. Sim. Pois é. Começou com Fiorello, depois passou para Bartolo, depois passou para Fígaro. Só ficou faltando fazer o Basílio. Os outros 3 barítonos eu já cantei. E assim foi. Bruninho, quer me perguntar mais alguma coisa ou eu continuo falando? Não, eu quero ouvir você falar da sua estreia do Fiorello. Como é que foi? Você precisou usar alguma coisa para entrar no palco, assim, no sentido de ou você estava tranquilo, seguro, chegou lá, ou a perna ficou bamba? Como é que foi? Não ficou engraçado, não ficou, não. Não ficou. O que acontece? Mesmo quando eu cantei no coro, os 9 anos que eu cantei no coro do teatro, é aquela coisa que eu estava falando agora há pouco do rigor, né? E do profissionalismo. Eu entrava no palco do teatro para cantar no coro, como se eu estivesse entrando para cantar o papel da minha vida. Então, com toda a tensão, com toda a adrenalina, sabe? Com todo o coração, com todos a minha energia. Então, o estar no palco do Teatro Municipal, cantando no coro do Teatro Municipal, o que quer que fosse, aquilo para mim vinha no bojo, vinha uma energia, uma adrenalina, como se eu estivesse cantando de fato um papel. Então, transportar isso para um papel solo não foi uma coisa muito complicada. O que aconteceu com o Fiorello foi uma coisa muito engraçada, porque eu estava nos ensaios e o maestro que estava dirigindo a ópera virou e disse assim para mim: Inácio, o Fiorello está cantando durante a noite, ele está pedindo aos cantores para fazer silêncio, para não perturbar, para que o Dom Bartolo não acorde tudo, para aquela coisa, para poder preparar lá a serenata que o Conde Almaviva vai fazer e tudo. Então eu quero que você cante toda a tua parte pianíssimo. Eu obedeci, cantava tudo pianíssimo. Quando chegou no ensaio geral,
Marcos Menescal, meu amigo de vida inteira, que era colega nosso, entramos juntos no coro do Teatro Municipal, estava na plateia assistindo o ensaio e virou para mim, quando acabou o ensaio, e falou assim: Inácio, ninguém te ouve. Eu falei: mas não ouve, porque você está cantando para dentro, ninguém ouve. Eu falei: mas o maestro pediu para cantar piano, por isso que eu estou cantando dessa maneira. Aí ele disse assim: depois da estreia, o maestro não vai poder fazer mais nada. Então, você faz favor de botar essa voz para fora, porque senão vão dizer que o Fiorello não foi ouvido, você vai começar a tua carreira muito mal. Ah, não foi preciso dizer 2 vezes, né? Claro. Todo silêncio, nessun guista, que não se cante, possa turbar. E aí fui ouvido, e a coisa funcionou bastante bem. Foi assim a minha estreia no papel com nome no Teatro Municipal do Rio. Olha só, algumas presenças muito legais aqui, né? A Janete Dornelas está aqui com a gente, mandando beijo. Né? Obrigado. Mandamos beijo para você também, Janete. Ó, maestro Leonardo Davi dizendo: emoção em dirigir essa lenda, Joaquim Inácio de Nono, em uma das obras dedicadas a ele. Uma interpretação única das danças da Hernani Castro. Do Hernani, Também está aí o maestro Leonardo Davi. Muito obrigado, maestro, pela sua presença. Viu? Obrigado, Leonardo. Carinho. Caroline Barcelos também está aí. Minha parceira de vida inteira. Uma das maiores musicistas que eu tive e tenho o privilégio de trabalhar. Realmente é um anjo da guarda que trabalha. Essa sim é um anjo da guarda, que trabalha junto comigo há 16 anos na escola de música, e nós trabalhamos uma parceria. As coisas na minha sala de aula funcionam porque tem eu e tem a Caroline junto comigo trabalhando. Isso é uma coisa, sabe, que eu faço questão de dizer e deixar muito claro. Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma das maiores musicistas que anda por aí, Caroline Barcelos. Quem quiser conhecer o trabalho da Caroline, pode ouvir um post que a gente fez, nossos stories, de Vou-me embora para Passárgada, de César Guerra Peixe, a interpretação de Inácio de Nono e Caroline Barcelos ao piano. É realmente uma dupla que tem uma química no palco. Tem sim, é verdade. Funciona muito bem também. É verdade, além do trabalho que ela desenvolve com você lá na escola de música, que eu tive o privilégio, a honra de testemunhar. A Janete fala assim: tem negócio de voz de bolinha. Como é que é a voz de bolinha, Inácio? Isso era o Marcos Menescal que falava. Nós éramos. Eu peguei no período que nós fomos do coro do teatro, foi um período em que havia uma valorização muito grande e havia muita verba para essas coisas acontecerem. As montagens eram muito grandiosas e vinham cantores muito importantes. E a gente ficava doido quando vinha aqueles cantores assim que a gente ouvia de LP, que a gente ouvia de DVD. DVD não, naquela época era aquele discão, né? Não tinha o DVD ainda. E mesmo do CD, que já estava começando a proliferar por aí. E quando a gente tinha oportunidade de ouvir aquelas vozes, nós ficávamos assim: cara, olha que privilégio. Tá, a gente está aqui no palco e eles estão cantando aqui do nosso lado. E uma cantora ou outra que tivesse uma voz muito brilhante, muito timbrada e muito rica, o Marco dizia assim: olha aquela fulana com aquela voz cheia de bolinhas. Isso ficou no nosso jargão. Isso ficou. Até hoje, quando alguém canta com uma voz que tem muita vibração, com muito timbre, né? Muito metal, eu até hoje falo daquele fulaninho que canta com a voz cheia de bolinhas. Isso ficou até hoje no meu vocabulário. Você fala das bolinhas e você fala das anhânheras também. A anhânhera eram os baixos do coro do Teatro Municipal. O ensaio no coro do Teatro Municipal começava às 9h30 da manhã. Chegava todo mundo um pouco antes, né? E muitos iam para o camarim para aquecer. E aqueles, eu cheguei a pegar os últimos italianos no coro do Teatro Municipal. Salvatore Aiello, como é que é o nome do outro tenor? Giacomo Glecchi, o Sandrino, não, o primo do Sandrino, o Luigi Santoro.
peguei os italianos mesmo, os italianos de raça. E antes do ensaio, no camarim, eles ficavam vocalizando. E os baixos, eles tinham lá um vocalista que eles ficaram assim... E eu começava a fazer aquilo também, achando que a voz ia ficar ótima. Inácio, olha só, essa época foi uma época muito boa, onde a gente tinha uma produção de ópera muito grande no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dirigia artisticamente o teatro, tudo, e ele, de uma certa maneira, ele caiu nas graças da mídia e da moda. E ele fazia realmente, sabia fazer a mídia da ópera, a publicidade. Ele era um showman, realmente. Né? E logo, pouco tempo depois, eu, de alguma maneira, acabei indo parar no teatro também, em 88, para tomar parte de um elenco estelar, né? Para fazer La Bohème. Encabeçado nada mais, nada menos do que pela nossa querida Ruth Sterck. Ruth Sterck, é isso aí. Como Mimi, né? Uma Mimi que a gente não esquece e que não se apaga da nossa memória. Aliás, pessoal, quem estiver assistindo, a Ruth estará conosco semana que vem aqui. Ah, que legal! Batendo papo com a gente. Que ótimo, que ótimo. E tanto eu quanto me esqueci o nome, aquela menina lá que era a cantora que estava no Rio, uma soprano, foi convidada para fazer uma das musetas e eu para fazer o Altindoro. Tá em Berlim agora, canta jazz, cantora de jazz maravilhosa. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Que deu um branco agora, sim. Eu tenho o nome dela sempre na cabeça, mas deu um branco agora. E o elenco era... Viviane Faria. Viviane Farias. Viviane Farias. Querida, uma querida. Paulo Fortes, Ruth Sterck, Laurici Brochet, Inácio de Nono. Só tinha fera. O que eu estava fazendo ali? Sabe? Uma maravilha. E eu babando, vendo vocês trabalhando e aprendendo com vocês desde o início. Pouco tempo depois, fomos fazer uma ópera juntos, o Judas e Sábado de Aleluia, da segunda. E aí, Inácio, eu acho que ali, naquele período, incluindo também Barbeiro de Sevilha e As Bodas de Fígaro, na Escola de Música, óperas em que você foi convidado a participar já. Que eu já estava formado. Eu tive a oportunidade de começar a me relacionar com você. E dali para frente a gente fez várias coisas juntos. Fizemos Rossini 200 anos, fizemos André Chenier, fizemos várias outras, Barbeiro de Sevilha, e entre outras. Né? E você... eu estou falando dessas coisas todas para você pegar nessa época que você achar mais relevante e mais interessante. E você começou também, já naquela época, a adentrar nesse repertório de música brasileira contemporânea e a gravar e também apresentar primeiras audições de obras de compositores brasileiros, Holanda, Miranda, Ripper, eu acho que foi um pouco depois, mas... Ripper, Hernani Guiar, você vai lembrar. E você começou também o mestrado, o teu mestrado na UFRJ. Fala um pouco dessa época e do que você lembra desse período, que é um período ainda de construção de uma personalidade, do caráter do artista, mas também já é um período de construção de uma vida acadêmica e de um viés na tua carreira que acabou se consolidando como um viés importante da tua vida. Muitos não sabem, o Inácio, acho que muitos sabem, mas alguns não sabem. Inácio é um dos maiores e mais importantes intérpretes de música brasileira e de obras em primeira audição
mundial, né, tendo estreado obras de diversos compositores. Fala um pouco desse período para a gente. O que acontece? Exatamente faz parte daqueles ingredientes da receita do bolo e de estar no lugar certo, na hora certa. Veja só, eu era aluno da escola de música e eu fui colega, ele já terminando o curso e eu entrando, do Ronaldo Miranda, da Cirlei Holanda, do Hernani Aguiar. E eles me viam cantando e diziam, e se comentava, que havia um aluno da escola de música que cantava em português com muita clareza, que a gente entendia tudo. E eu estava, então, no coro da Rádio MEC, quando teve uma peça da Cirlei Holanda, que era... Eu não me lembro agora o nome da peça, mas era uma peça para coro e orquestra. Quem regia era o maestro Henrique Morelenbaum. E no final da peça tinha um solo falado, gritado, que tinha que ser feito por uma pessoa do coro. E era um trecho falado. Eu não me lembro agora exatamente qual eram as palavras, mas era assim, como se fosse assim, um jargão, uma coisa assim em voz alta. E o maestro Morelenbaum pediu para eu fazer esse solo, digamos assim, lá mesmo, lá do coro, pendurado lá na estante, no praticável. Aí eu fiz. Quando acabou, a Cirlei Holanda, que estava na plateia, uma peça dela, veio falar comigo que tinha ficado muito impressionada com a maneira como eu valorizei aquela falazinha. E aí, no ano seguinte, eu já cantava muito na Bienal, porque o que acontece? Como esses colegas me viam cantando e achavam que eu tinha, e gostavam, porque, sobretudo pela clareza com que eu cantava em português, começaram a compor coisas para mim. E todo mundo começando carreira. Eles já bem mais adiante do que eu, porque estavam terminando o curso, são todos um pouco mais velhos do que eu, e eu ali. Então, o que aconteceu? Eles meio que acompanharam a minha vida e, com isso, aí depois veio o Ripper, que é posterior. O Ripper foi meu aluno de canto, não sei se você sabe disso. Não na escola, particular. Pois para você ver. E aí, o que aconteceu? Aí, no ano seguinte, na Bienal, que eu já fazia muitas coisas na Bienal, a Cirlei compôs uma peça que foi um dos maiores desafios da minha vida, chamado Projeto de Carta, que era um texto, era uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, publicada no Jornal do Brasil, e ela botou música em cima daquilo, sendo que era a capela com cena. 20 minutos cantando a capela com cena. Foi um grande desafio para mim. Eu não tinha experiência para fazer aquilo. Eu ia para a casa dela ensaiar, e trabalhamos. Não havia diretor de cena, eram as sugestões que ela dava e que eu embarcava. Eu estudei teatro também, esqueci de dizer isso. E aí estreou aquilo na Bienal, todo mundo, o povo de música todo lá assistindo aquilo. Então, com isso, meio que se consolidou o fato de existir um intérprete que cantava em português de uma maneira que todo mundo compreendia tudo. Então, a partir daí, muita gente começou a compor cada vez mais para mim. Aí começou o meu caminho na música brasileira. E uma outra coisa, eu sempre li muito bem, eu tenho uma boa leitura musical. Então, o que acontece? Aquele repertório contemporâneo, às vezes peguei coisas extremamente difíceis para cantar. Muitos cantores não queriam fazer aquilo porque achavam que dava muito trabalho. Eu aceitava aqueles desafios, estudava e cantava. Enfrentei muita barra pesada, cantei muita coisa ruim, inclusive, muita coisa horrorosa, sabe? Mas era o trabalho. Então, juntava essa facilidade que eu tinha para enfrentar um repertório contemporâneo, na medida que a minha musicalidade, a minha leitura, o meu ouvido era bom para pegar esse repertório contemporâneo, sobretudo o atonal, e o fato de eu ter uma dicção boa, clara, e as pessoas gostarem disso. Tanto que o Guerra Peixe, aí começa o Guerra Peixe na minha vida. Tudo vai desembocar na Academia Brasileira de Música anos e anos e anos depois. O Guerra Peixe estava assistindo essa Bienal em que eu cantei essa peça da Cirlei, ele era muito amigo dela. Eram grandes amigos. E ele me convidou 2 anos depois para estrear o Sumidouro,
que é uma peça, assim, um totem na carreira de composição do Guerra, que é para piano, violoncelo, violino e barítono. E barítono não, e voz média. Tanto pode ser por homem quanto por mulher, com texto da Olga Savary. E a partir daquilo, depois que eu cantei o Sumidouro, o Guerra ficou muito encantado. O Guerra, não sei se vocês... Bom, para quem não conhece, quem não conheceu o Guerra, uma das figuras, umas figuras ímpares que eu conheci na minha vida. Uma figura. Um homem desse tamaninho, troncudinho, pessimamente humorado, mas que era uma das pessoas, quando queria, era o mais sedutor dos sedutores. Era aquela figura assim que as pessoas se encantavam com ele. E, através da Cirlei e desse Sumidouro, dessa peça que eu cantei dele na Bienal, ficamos muito próximos. E, ano seguinte, ou tempos depois, não me lembro agora exatamente o tempo que foi, mas foi relativamente próximo uma coisa da outra, ele me chamou, isso aí eu me emociono até hoje quando eu lembro desse fato. Ele tinha os Cânticos Serranos, né, o Cântico Serrano 1, 2, 3, e ele foi compor o Cântico Serranos 4, com o texto do Raul de Leone. E ele dedicou isso a Cirlei de Holanda, foi um período que ele estava muito próximo dela. E ele disse assim, eu vou fazer essa peça para você estrear. E ele me chamou na casa dele, olha só, na casa dele, ele sentado no piano, com uma partitura, com um papel de música na frente do piano, um lápis 6B na mão, escrevendo, dizendo assim, Inácio, isso aqui tá bom para você? Essa frase fica boa para você? Você acha que isso aqui você pode fazer bem? Você pode imaginar o que é? Eu estar do lado de um monumento como César Guerra Peixe, e ele escrevendo para mim, cara, para eu estrear aquilo. Cara. Aquilo foi, assim, foi uma experiência, foi um presente de Deus, sabe, assim, do tamanho de um trem. Tanto que, quando eu fui para o mestrado, e aí eu observei que a obra vocal dele era muito pouco explorada em termos de análise, em termos de pesquisa, inclusive em termos de edição, muito pouca coisa editada até então. Então eu resolvi dedicar o meu mestrado aos 2 grandes ciclos de canção dele, o Sumidouro e a Drummondiana para voz e orquestra, também com o texto do Carlos Drummond de Andrade. E foi meu trabalho de mestrado. Aí a coisa foi adiante. Aí eu, no doutorado, já muitos anos depois, já em 2007, eu fui fazer o doutorado na Unicamp, eu me resolvi me debruçar sobre a totalidade da obra vocal do Guerra Peixe. Eu editei toda a obra dele, toda a música de voz dele, não coro, o repertório de câmara. São 78 peças. Eu editei tudo, eu analisei tudo, eu contextualizei tudo. Foi um trabalho que eu considero que foi um trabalho muito bem feito, na medida em que eu tive, mais uma vez, aquela tal sorte, né, Lício, de estar na hora certa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quase todas as pessoas com quem o Guerra Peixe lidou eram todas pessoas das minhas relações. Então, eu tive como contextualizar a obra dele de uma maneira única, porque eu conversei com cada uma das pessoas que estava com ele naquele momento em que ele compôs aquela dada obra, tá entendendo? E foram mais de 30 entrevistas que eu fiz com todas essas pessoas e que foram me dando muitas informações, porque comentava com ele sobre a obra que estava compondo, por que ele escolheu aquele compositor, e por aí foi. Então, ficou um trabalho muito completo na medida em que eu contextualizei toda a obra vocal dele, analisei, e aí já com a experiência que eu tinha, porque já foi em 2007, eu já na casa dos 50 anos, eu já tinha autoridade para propor uma maneira de interpretar essa obra. E esse foi o meu trabalho de doutorado. Assim foi o meu caminho pela música brasileira. Maravilhoso, um trabalho que eu tive a oportunidade de ter contato com ele, porque você me ofereceu uma cópia, e eu tenho trabalhado, tenho lido, tenho me servido dele, tenho me servido para muita coisa. É um trabalho importantíssimo que você realizou em cima da obra do Guerra. A gente só tem a agradecer, e eu acho que essa geração tem feito, essa geração de cantores, né, da qual você faz parte, da qual, de alguma maneira, eu faço parte, Verusca Mainardi e outras pessoas, né, tem dado aquele pique lá em São Paulo, né,
tem dado diversas contribuições na Imaru, pianistas também, né? Uhum. Sim. Vila Lobos e de outros, de Carlos Gomes e de outros compositores brasileiros, oferecendo a oportunidade para que as novas gerações tenham uma visão, um parâmetro, né, dentro da canção brasileira. E trazendo a canção brasileira também, trazendo as obras do cancioneiro brasileiro e de Guerra Peixe, no teu caso, para um patamar de excelência que todas essas canções merecem, né? De uma certa maneira, você considera a nossa responsabilidade como cantores, como intérpretes, como professores, como acadêmicos. Você acha que nós temos que puxar para nós essa responsabilidade de fato? Olha só, Bruninho, isso virou uma bandeira na minha vida. Não só como intérprete, como professor. Qual é o discurso que eu faço sempre? Assim como, certamente, um alemão vai cantar a obra de Schubert melhor do que um brasileiro, por melhor que esse brasileiro possa se empenhar, nós temos a faca e o queijo na mão com relação ao nosso repertório. Então, a nossa cultura está ali, a nossa história está ali, a nossa música está ali, a nossa língua, o nosso idioma está ali. Então, isso é uma... E a nossa obra, obra de muita qualidade está ali. O que nós temos? Nós temos um preconceito muito grande, é evidente, porque nós lidamos... a nossa formação é uma formação colonizada, porque a nossa cultura é europeia, a cultura de um músico, a cultura de um cantor lírico é uma cultura eminentemente europeia. Então, a nossa referência é a cultura e o repertório europeu, e isso muitas vezes leva a um certo preconceito com relação à música brasileira. Eu conheço muita gente que diz: eu não consigo cantar música brasileira. Isso não existe, isso é ridículo, isso não existe. Ou você consegue cantar, ou você não consegue cantar, isso não existe. Mas, enfim, então isso é uma bandeira que eu levantei e que ela está estendida até hoje, e isso é uma coisa que eu faço questão absoluta, sobretudo no meu trabalho como professor. Os meus alunos têm que cantar música brasileira e têm que cantar muitíssimo bem. E não é que cantar, eles têm que aprender a gostar. Essa que é a coisa. Tem que saber tirar o que tem de bom naquilo, porque as pessoas vão com muito preconceito. Muito preconceito. Então, tem que tirar esse preconceito, ouça isso, olha a beleza que tem isso, olha a qualidade que tem esse repertório, olha como você pode cantar isso, olha o que você pode fazer em termos de interpretação, de expressão com o repertório como esse, que você jamais poderia fazer com uma canção em alemão, ou em russo, ou em francês. Poderia fazer bem, como eu disse, claro, porque tem grandes cantores que cantam muito bem esse repertório, é claro que sim, mas sabe, você vai saber tirar um suco, sabe, que só você vai poder fazer dentro, exatamente, especificamente desse repertório. Então, isso é uma coisa que é um trabalho que é uma bandeira, como eu disse, sabe, que eu vou lá e que eu bato em cima, que eu calco, obrigo e valorizo, e eu dou o exemplo meu como cantor, sabe, da carreira que eu fiz, contando esse repertório todo, que esse monte de coisa que foi composto para mim, sabe. Isso pode ter outras gerações e outros compositores, sabe. A coisa não morreu aqui, muito pelo contrário, isso vai adiante. Precisamos, sabe, de compositores de música brasileira que gostem de ouvir a voz de um cantor brasileiro, de uma cantora brasileira, e compunham para isso, para poder dar seguimento e eternizar um repertório. O nosso folclore está aí mesmo, sabe? As nossas raízes estão todas aí, sabe? Prontas para ser exploradas. Isso aí é um manancial que Deus sabe que isso aí não, é um poço sem fundo em termos de inspiração para a composição de música brasileira. Eu acho, você não acha que a nossa música, ela nos meios de concerto e no meio do público de concerto, ela ainda sofre preconceito, ela ainda é vista com muito preconceito pelo próprio público. Às vezes eu me assusto, Inácio, quando a gente vai para alguns lugares fazer alguns masterclasses e as pessoas não cantam nenhuma canção brasileira, vem cantando canção francesa, lead alemão, ópera, e não apresentam uma canção brasileira. Você não acha que esse preconceito é tupiniquim?
olha só, Bruninho, eu acho que é um problema, é uma junção muito funesta, porque ele alia o preconceito à ignorância. Então, não é só preconceito, é ignorância. Então, eu não vou ficar falando dos meus colegas professores de campo, porque eu não estou aqui para isso, sabe? Agora, eu vou dizer qual é a obrigação de um professor brasileiro dando aula para um aluno brasileiro. Vamos colocar as coisas assim. Mostrar o nosso repertório. Se esse professor não tem conhecimento desse repertório, que ele vá atrás. Não pode ficar na melodia sentimental e na baquiana número 5, sabe? Achar que acabou aí o repertório brasileiro, sabe? Ele está aí. E aí, nesse ponto, sabe, todos os trabalhos, inclusive, eu incluo o meu trabalho com relação ao repertório do Guerra Peixe, estão aí justamente para jogar luz nesse repertório, para que as pessoas se interessem por aquilo, vejam que aquilo é uma coisa de grande qualidade e não só cantem, como indiquem isso para os seus alunos e coloquem isso no repertório dos seus alunos. Mas, infelizmente, o que acontece ainda, menos, hoje é menos, já foi pior, já foi muito pior, hoje menos. Mas o que acontece, infelizmente, é uma preguiça, e é uma preguiça que gera a ignorância, e aí fica só o preconceito, porque o que é? Vai cantar aquilo que ouviu, que se eternizou, que todo mundo já cantou aquelas mesmas cançõezinhas de forré, ou as mesmas pecinhas de Schubert, nem se dão ao trabalho, às vezes, de escolher. Schubert comprou mais de 300 peças para voz, mas são sempre aquelas. Tá entendendo? Quer dizer, não se dão nem ao trabalho de, mesmo sendo colonizado no sentido de achar que o que vem de fora é bom, nem se dá o trabalho de procurar alguma coisa interessante que tenha para não ficar na mesmice. Mas isso, graças a Deus, isso está melhorando. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado muito, eu tenho estado muito em contato, tanto em masterclasses quanto em pós-graduação, como eu trabalhei no coletivo com vocês e outros cursos que dou por aí. Aos poucos, eu percebo que as pessoas vêm se interessando, vêm perguntando sobre a questão da música brasileira, sobre como pesquisar, como encontrar. Ainda temos a nossa defasagem com relação ao repertório europeu muito grande em termos de gravação. Tem muito pouca coisa no mercado, muita coisa. Cada vez mais, repito, cada vez mais, no YouTube você encontra mais coisas, mas ainda é muito pouco comparado ao que tem do repertório internacional. Então, à medida que essas coisas... O que acontece? Cabe a nós profissionais, cabe a nós professores, cabe a nós pesquisadores, emburacar nesse repertório e levantar esse repertório, pesquisar esse repertório e divulgar esse repertório justamente para que essas outras pessoas observem que isso é uma coisa boa, de qualidade e que isso tem que ser explorado. Claro. Olha só, nós estamos indo para o final da primeira parte, a gente vai ter que fazer o reloginho girar aqui, terminar essa sessão do Instagram e retomar a segunda parte da nossa live aqui com o Inácio, né? Quem quiser assistir um pouco e conhecer um pouco mais desse trabalho, você encontra no YouTube gravações do Inácio com a Caroline Barcelos, né? Uma série de canções de Guerra Peixe e que estão muito boas. E também a gente vai falar um pouquinho depois sobre o acesso que a gente pode ter a esse material da tese de doutorado do Inácio e de outras coisas. Por exemplo, vamos falar um pouco da vida acadêmica, da atividade do Inácio junto ao FRJ e do prazer que ele tem de ser professor palestrante no curso de pós-graduação do Coletivo das Artes. Isso aí. Esse curso que nos honra tanto a presença de um professor e de um cantor como você. Vamos terminar aqui a primeira parte, mas sintam-se convidados a permanecer aí. A gente encerra e retoma o Inácio em cerca de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Até já. Até já. Vamos retomar a segunda parte da live com o barítono Inácio de Nono, aqui pelo Coletivo das Artes, né? É um prazer ter você aqui com a gente, Michele, Dani Sardinha, nossa querida Dani. Estamos aguardando o Inácio, que já acabou de entrar. Vamos lá. Convidado.
e também Max. Boa noite, Max. Cheguei. Noninho, então, meu querido, eu fui surpreendido positivamente quando eu abri um dia o YouTube e vi aquelas gravações maravilhosas daquela série da Academia Brasileira de Música, com você cantando Guerra Peixe. É uma obra do século XXI. Né? É uma canção que tem uma roupagem absolutamente contemporânea, em muitos momentos, uma ambiência urbana, né? Embora o Guerra Peixe seja de uma origem, ou tenha uma vivência, uma história, digamos assim, uma alma nordestina que permeia esse cara. Fala um pouquinho do Guerra, fala um pouquinho da obra dele, fala como é que você vê o artista e a obra, como é que elas se relacionam? Espera um minutinho, só que meu cachorro está latindo. Meu cachorro está latindo aqui do meu lado. André, pega o Berto aqui, por favor, meu amor. Meu cachorro começou a latir aqui do meu lado. Ele late, ele é barítono, tenor ou baixo? Ele é barítono, mas com uma região muito aguda. E aquilo ali eu acho que é um tenor falso. Depois a Janete disse que quer saber como é a técnica de canto para o barítono. Como é que você trabalha a voz do barítono? Depois a gente falar sobre isso. Com relação ao Guerra, tem uma coisa muito curiosa, especificamente, com relação à composição vocal dele. O Guerra Peixe só compôs música vocal quando ele estava tendo algum tipo de relação com alguém. Não necessariamente uma relação feminina, não necessariamente uma relação de homem e mulher. Uma relação de amizade, de um companheirismo momentâneo, enfim, uma coisa assim. Ele só compôs para a voz quando ele estava no momento... Isso aí foi uma coisa que eu fui descobrindo na medida que eu fui desenvolvendo o trabalho, que eu fui fazendo as contas e percebendo que havia muitos hiatos. A obra vocal dele tem muitos hiatos, tem momentos que ele passa 10 anos sem compor absolutamente nada para a voz. E aí, de repente, eu fico sabendo, pela biografia dele, que ele está a um momento dado em que ele está muito ligado a uma certa pessoa, a um grupo de pessoas, e ali, por esse motivo, dá alguns tipos de start que ele compõe alguma coisa para a voz ali. Vou dar um exemplo. Olga Savari, por exemplo, Sumidouro. A Olga, durante muito tempo, ela teve um momento da vida em que ela e o Guerra foram muito próximos. Eles saíam para a gafieira. O Guerra Peixe era um grande dançarino de gafieira. Compôs até, no final da vida, compôs um compêndio sobre técnicas de dança de gafieira. Então, através do contato com a Olga Savari, ele compôs o Sumidouro. Drummondiana e todo um ciclo e toda uma série de canções, sobretudo o contexto do Carlos Drummond de Andrade. Maria da Glória Capanema, um momento que ele estava muito próximo, se relacionando muito com ela. Cânticos Serranos, número 4, no momento em que ele estava muito próximo da Cirlei de Holanda. Ele era professor na escola Vila Lobos e Cirlei era diretora da escola. Então, eu fui fazendo essas relações e fui percebendo que aí eu descobri 7 poemas de Sônia Maria Vieira, no momento em que ele estava muito ligado a Sônia Maria Vieira. Eu fiz uma longa entrevista com ela, inclusive, passava dias, e ele ia todas as noites para a casa dela para eles conversarem. Aí surgiu o quê? As 7 canções de Sônia Maria Vieira. E todo um repertório com uma estética de influência nordestina do período em que ele morou em Recife. Ele abandonou, ele começou a carreira de compositor como serialista, né, como decafonista, ele foi aluno do Kohlreuter, e lá pelas tantas ele rejeitou aquilo, ele achou que aquilo ali não era uma coisa palatável, que aquela era muito cerebral e pouco coração,
Então, e o Guerra Peixe era uma pessoa muito assim de rompante, ou ele amava ou ele odiava, ele não tinha meios termos. Então, aquilo tudo que ele defendia em termos de vanguarda da música, em pouco tempo ele jogou aquilo tudo fora, inclusive jogou muita música fora, destruiu, e se mudou para o Recife, e lá ele mergulhou naquele folclore que gerou, inclusive, um grande livro dele, o Maracatu do Recife, que é uma pesquisa maravilhosa que ele tem, que é um livro de referência até hoje para todo mundo que compõe. E tanto que era uma das frases dele famosas era: eu não troco o folclore da região do Recife e de Pernambuco por nenhum outro do Brasil, tal a sua riqueza, tal as possibilidades que ele tem para você, como material de inspiração para você compor o que quer que seja. E daí veio toda a composição dele, mas em praticamente toda o repertório, tanto o repertório instrumental quanto o vocal do Guerra Peixe. A partir desse momento tem uma grande influência ou uma significativa influência do folclore nordestino. Isso a gente percebe, apurando o ouvido, a gente percebe isso com clareza. Então, essa é a ligação foi a maneira como o Guerra meio que conduziu o processo composicional dele. E com relação à composição de voz, foi isso, que foi uma coisa que a minha tese, a tese que eu defendi de doutorado foi justamente essa. Eu comprovei na minha tese, depois de todo esse trabalho feito, no final, na conclusão da tese, a minha tese é a obra de Guerra Peixe só existe por causa da influência das amizades que ele teve durante o decorrer da sua vida. E eu provei isso peça a peça, música a música. Essa foi a conclusão do meu trabalho de doutorado. Aí você ia perguntar outra coisa, Alice, mas eu me perdi. Qual foi? Você... Não, eu ainda queria assim, fazer um comentário, né? Sim. Como os nossos compositores, né? Não todos, mas muitos, eles transpiram música, né? É uma maneira da gente perceber como a música e a vida deles se confunde, né? Não é que se confunda, ela é uma coisa só. Como a música é vida para eles. Com certeza. Impressionante. Vamos falar um pouquinho sobre as tuas descobertas como professor, né? E ao mesmo tempo, né? Como é que esse viés do professor de canto, do professor de música, de arte, porque você não é só um professor de canto, eu acho que você é mais do que isso. Como é que ela se relaciona com esse outro lado do intérprete que viaja, se alimenta, né? se abastece e que retorna ao ninho para passar para os seus passarinhozinhos, seus filhotinhos, aquela coisa. Eu acho que é um pouco isso, né? Assim, e também queria que já, junto com isso, você já caminhasse, porque o nosso tempo vai ser curto agora na segunda parte, falasse um pouquinho dessa da pergunta da Janete, né? Como é que você trata a voz do barítono e também como é que foi esse processo que você me contou uma vez de você se tornar, né, um cara imortal na vida. Como é que você se relaciona com mortal não, acadêmico, imortal não, acadêmico, imortal. Bom, então vamos por partes, né? Teve uma pessoa muito importante na minha vida que também foi na sua, Bruninho. Chamava-se Larry Fountain. Com certeza. Falamos do Larry, eu e Carolina Faria. Eu fiz uma live com ela me convidou, e falamos muito do Larry. E o Larry foi aquela ópera do Judas, do judeu, que você me assistiu cantando, a primeira vez que você assistiu cantando, a verdade judeu. Foi. O Larry era o repetidor, era o maestro, preparador. O que acontece? Há muitos anos eu estava começando a cantar e estava na casa do Larry ensaiando alguma coisa que eu não me vou lembrar agora o que era. E lá pelas tantas, ele era uma pessoa muito singular, né? Uma figura, ele era muito ácido, né? Muito bem-humorado, mas muito ácido, né?
Ele tocava assim pontualmente nas coisas que a gente chegava a se arrepiar volta e meia. E ele, uma vez, eu não sei o que estava acontecendo, era um grupo de cantores que estavam ensaiando, acho que devia ser algum trecho de ópera. E ele virou lá pelas tantas e disse, e falou sério, não falou brincando. Ele falou assim, o bom cantor é aquele que sobe no palco, pega uma faca, enfia na barriga e expõe as vísceras para o público comer. Eu fiquei chocadíssimo quando ele falou isso, porque ele não falou isso brincando, ele falou isso sério. Aquilo, essa frase, esse bordão, isso eu nunca perdi essa frase. Eu fecho os olhos e vejo o Larry falando isso. Isso é o resumo do que é exatamente o que é, para mim, ser cantor e o que é ser professor. Porque da mesma maneira, isso aí foi uma coisa que eu falo muito nos meus alunos de aula. Você sobe num palco, se a gente sobe num palco, a gente está é outro patamar. O palco é outro patamar. Fisicamente é outro patamar. Você está numa outra posição, você não está na mesma posição que as outras pessoas estão. Então, o palco é um lugar onde você tem que dizer alguma coisa a mais. Isso aí é uma maneira que eu tenho de direcionar a minha vida artística, a minha vida profissional, e é isso que eu passo para os meus alunos. Tá? Claro que tem técnica, tem uma série de coisas. Eu estou falando em termos quase que filosóficos, tentando responder a pergunta que você me fez. Então, se você não tem uma sensação urgente de que você está naquele momento, naquele lugar, e você tem que dizer alguma coisa, você tem que dizer alguma coisa, e as pessoas têm que captar, elas têm que, no mínimo, compartilhar de alguma maneira, mesmo que elas não concordem, mesmo que elas não achem bonito. Está entendendo? Mas tem que ter alguma coisa que precisa ser dita. E que era exatamente as vísceras ao que o Larry se referia, que você tem que dar para as pessoas se alimentarem. Então, na minha vida, tanto como cantor, como no meu trabalho em sala de aula, é necessário, e isso faz parte do meu dia a dia, uma entrega àquilo que a gente faz. Então, isso é uma coisa que eu espicaço muito os meus alunos, sabe? Vocês estão aqui em sala, por que vocês saíram de casa hoje de manhã e vieram para a escola de música até a aula de canto? O que tinha na cabeça de vocês? Pensa. Vocês querem dizer alguma coisa. Tem uma coisa que eu digo sempre, uma brincadeira, mas que acabou ficando uma marca na minha turma. Assim, se você não tem o que dizer, faz prova para o Bradesco. Vai lá carimbar cheque, sabe? Ok, fica atrás de um vidro, protegido, sabe como é que é? Próximo, e assim vai. Mas se você escolheu fazer isso, você tem alguma coisa, você precisa ser dita. E aí cabe ao professor conduzir a maneira, tirar do aluno toda a expressividade dele, de maneira que ele tenha que dizer alguma coisa. Porque às vezes para o aluno é muito difícil. É muito difícil, porque é um processo quase psicanalítico, você explorar a emoção de um aluno, explorar a expressão de um aluno, tirar dele vivências que ele teve, trazer vivências outras que não têm absolutamente nada a ver com voz nem com canto, mas trazer aquilo, trazer aquela memória emocional para que ele imprima aquilo, ensinar. Aí é técnica. Ensinar para ele como transpor uma coisa para outra, de maneira que ele possa expressar aquilo, deixar um aluno se acabar de chorar em sala de aula no momento em que aquilo aflora de uma tal maneira que ele não tem controle, e isso é importante que aconteça, porque vai chegar um momento que depois ele vai ter controle sobre as emoções dele, e ele vai saber dosar isso e deixar com que os outros se emocionem, e ele não. Na verdade, ele vai só saber ser um instrumento de toda uma carga emotiva que vai passar, um catalisador que vai passar para o público. Mas então, em linhas gerais, o meu trabalho como artista se relaciona com o meu trabalho como professor por esse viés, sabe? Você subiu num palco, você quer dizer alguma coisa, é emergencial que você diga alguma coisa, o que você vai dizer e como você vai dizer. Esse é o caminho, e o resto é técnica. O resto é técnica. Como lidar com a voz de barítono? Janete, querida, como lidar com a voz? Existem duas vozes básicas, que é a voz masculina, que canta de peito, e a voz feminina, que, de modo geral, canta de cabeça, utilizando voz de peito ou voz mista para expressar uma dada emoção, uma dada passagem dramática.
Eu não vou dar aulas de canto aqui agora, porque eu acho que não é o momento de eu falar sobre técnica, mas claro que tem uma coisa que é um norte meu, que eu acho que talvez isso ajude esclareça para a Janete e para quem está nos ouvindo. Qual é o trabalho fundamental que eu acredito que seja de um professor? Ter ouvido, o professor precisa ouvir, muito mais do que falar, às vezes, ouvir, e descobrir para onde aquela voz quer ir. Para onde quer ir aquela voz. Qual é a função de um professor básica, para mim, no meu entender? Tirar os defeitos, tirar as falhas de emissão, mostrar para o aluno o que é uma colocação, apoio, etc., ressonância, essas coisas todas. Eu não vou falar sobre isso aqui, que não é o caso. E, a partir disso, deixar o aluno cantar e o professor ouvir. E nesse momento ele consegue uma melhor qualidade. Aqui a voz vai para um lugar onde ela soa com mais qualidade. Aqui ele tem... mas às vezes tem dificuldade para subir. Aí sim, técnica, ensinar o aluno a fazer passagem de voz, mas isso é técnica. Mas o fundamental é você ouvir e tentar entender para onde aquela voz quer ir, onde é que ela vai brilhar. Fulaninha tem Fá 5 com muita facilidade, logo era um soprano coloratura, um soprano ligeiro. Não necessariamente. Não necessariamente. Um mezzo-soprano pode ter notas superagudas, mas onde é que a voz dela brilha? Onde é que tem o grande tesouro, que é um termo que eu gosto muito de usar em sala de aula? Onde é que está o tesouro da voz? No centro. Então, ela é um soprano, ela pode até abordar esse repertório, mas onde é que ela vai ter o tesouro? Onde é que a voz dela vai ter as melhores possibilidades expressivas, sonoras, de qualidade de voz? No centro. Então, é um meio-soprano. A mesma coisa com uma voz masculina, com um barítono. Onde é que a voz do barítono brilha? No centro. No centro. O centro é a voz do barítono. O tenor, às vezes, quantas vezes a gente confunde? Ele tem um centro muito rico, talvez seja barítono. Mas, de repente, descobre que quando vai lá para cima, aquilo vem com um brilho, consegue fazer as passagens nos lugares certos, que aí já é técnica, né? Passagem de tenor, passagem de barítono. E aí a gente percebe que, na verdade, não é barítono coisa nenhuma, e é tenor, ou vice-versa, o que pode acontecer também. Eu espero ter dado uma pincelada sobre isso com relação a uma questão... Com certeza. Bem, deixa eu dizer, temos aí a Juliana Franco, a Dani Sardinha, o Josenor lá de Manaus. Queridão, querido Josenor, saudade de você. Eu e o Inácio temos boas memórias. Né, nossa, e como? É um amigo muito querido. Tem a Ana Maria Oliveira Ramos, que eu já falei. Obrigado pela presença de todos vocês. O Max Michel, dizendo que cantou a estátua de bronze do Satie para o Inácio e ele ensinou ao Max como se divertir e comunicar. É isso aí. Fala do Max, ele cantou para você numa das nossas pós-graduações, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que você descobriu, porque eu sei que você comprou, comprou essa ideia nossa e veio, nos honrar com a tua participação expressiva. Você está nos oferecendo duas oportunidades, 2 matérias nessa pós-graduação. O que você, Inácio, percebe que existe de possibilidade num curso de pós-graduação como esse, que é um curso eminentemente prático, né? Onde a prática interpretativa está sendo colocada muito mais do que a reflexão teórica ou a ideia de formação de professor, mas sim a formação do artista como um todo e também do profissional que vai dar aula mais adiante. O que você viu de faceta desse curso que você acha interessante e que te fascinou? Porque a gente nota que quando você está lá dando aula na pós-graduação, você sabe, você abre o teu coração. O que acontece? Especificamente com relação a esses trabalhos que eu já fiz, foi em dois módulos, em 2 cursos, né? No Coletivo das Artes, eu nunca havia trabalhado em nível de pós-graduação de repertório, né? de prática interpretativa. Trabalhei em outra área. Mas o que me encantou, me chamou a atenção, em todas as oportunidades, foi o fato de eu estar lidando com uma clientela já formada,
já vivida, já tendo ideia do que quer, do que pretende tirar daquele curso, daqueles módulos na pós-graduação a que ele se matriculou e foi lá investir. E sobretudo, a maneira mais aprofundada que eu tenho, tendo em vista essa clientela, com essa qualidade de clientela, a possibilidade da gente pensar um pouco sobre o repertório, ao invés de apenas de aplicar um repertório, como é o caso de um aluno principiante. E isso foi uma coisa que me encantou muito, porque houve muita divisão, e sempre há muita divisão. Os alunos falam muito, não é só a minha aula, é uma aula em que existe muito compartilhamento, existe muita troca. Então, isso foi realmente o que muito me encantou. E a possibilidade de eu ir muito fundo, mais fundo, justamente por estar lidando com pessoas mais experientes, inclusive, e mais vividas, inclusive em termos de sofrimento, de perdas, sabe? Porque eu uso um termo que eu uso muito, pessoas escovadas, foram escovadas pela vida. Então, são pessoas, é uma clientela, é um grupo de alunos em que eu posso abordar coisas mais profundas em termos de sentimento e expressão, na medida em que essas pessoas têm não só conhecimento do repertório, porque já passaram por aquilo, são todos formados, é um curso de pós-graduação, como são pessoas que elas vão ali elas têm uma intenção muito, isso ficou muito claro para mim todas as vezes, eles sabem muito bem o que eles querem tirar daquilo ali, o que eles querem daquele professor especificamente. Então, o trabalho fica mais afunilado e por isso, embora são pouco tempo, porque normalmente são só 2 fins de semana, mas em todas as experiências que eu tive foi uma coisa extremamente energética e produtiva. De eu sair de lá esgotado, cansado, porque era energia e troca de energia o tempo todo. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nesses módulos que eu trabalhei nas pós-graduações do Coletivo das Artes. E sobretudo, a seleção que vocês fazem, porque a seleção é muito boa, né? Também não adianta você ter pessoas que querem, mas não... Se existe um desnivelamento, aí a aula pode começar a perder qualidade. Mas vocês conseguem, vocês fazem uma seleção, então eu tenho um grupo de interlocutores que está muito afinado, então isso facilita muito o nosso trabalho. Olha, nós estamos nos adaptando à pós-graduação a essa realidade do virtual, né, do mundo virtual, que acabou se tornando uma necessidade em função dessa pandemia e da solução de continuidade, né? Uhum. Então nós vamos fazer futuramente, brevemente, a gente vai estar lançando uma nova turma de pós-graduação numa modalidade onde algumas aulas serão dadas, uma parte do conteúdo de cada matéria que seja teórica será dada não presencial, pelo virtual. A outra parte será dada de maneira condensada, né? A gente vai estabelecer um local e vamos oferecer a tônica do curso continuará sendo uma tônica de prática interpretativa, né? Ou seja, uma pós-graduação que seja eminentemente prática, onde a gente tenha o aluno cantando e as interferências, né, as relações do professor. E quem quiser vai ter oportunidade, se Deus quiser, de ter aula com o Inácio, comigo e com outras feras, né, do canto lírico, no futuro bem próximo, né? É isso aí. Inácio, temos aqui também a presença de um camarada aqui que é muito especial, o nosso querido amigo e também barítono, né? Marcelo Coutinho, está aqui com a gente. Marcelo tá aí, meu querido. Meu irmão querido. É outro amigão, outro querido mesmo. Nossa, meu irmãozão. Marcelo faz parte também de nossa história, de nossa vida, de palcos. Né? Fizemos Menino das Nuvens recentemente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, aproveitando o gancho da ópera brasileira, do palco brasileiro, do artista brasileiro, Inácio, considero que a sua geração, a minha geração, a nossa geração, é uma geração privilegiada em vários níveis. Por quê?
porque nós tivemos essa oportunidade, como você teve, de conviver com o Guerra Peixe, de conviver, por exemplo, com maestros do calibre de um Henrique Morelenbaum, de um Eleazar de Carvalho, de um Isaac Karabchevsky, e de artistas do porte de Fernando Teixeira, Paulo Flores, Lutz Terry, Ida Mícolis, Assis Pacheco, né? E eu incluo aí a minha alegria, né? Por exemplo, de conviver com o maestro Roberto Duarte, né? Em diversos momentos da nossa carreira. Eu incluo você na minha vida como uma honra de ter dividido o palco com o Inácio. Imagina. Entre eles, um muito especial para mim, um particularmente especial para mim, que eu faço questão de deixar registrado aqui. Quando eu estreei, logo depois dessa boêmia que eu me referi na primeira parte da nossa live, quando eu estreei no Barbeiro de Sevilha, no Teatro Municipal do Rio, cantando Dom Basílio, e o Inácio fazia o Dom Bartolo. E a gente, evidentemente, Inácio era meu companheiro de palco no momento em que eu cantava a área da calúnia. E quando a gente saiu do palco, eu era magrinho, não era desse tamanho. O Inácio, quando a gente saiu do palco para dentro do palco, assim, para trás do cenário, para a parte de trás do cenário, o Inácio me levantou do chão e ele pulava comigo no colo, assim, e o teatro tinha pulado lá, e o Inácio pulava celebrando a área que eu tinha cantado. Inácio, eu não vou esquecer nunca disso. Que ótimo. Olha só. Você lembra disso? Lembro. É uma coisa que a gente não esquece. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Sobre o ponto de vista de riqueza artística, você viveu, você ouviu, você dividiu, você compartilhou e você cantou também. Você foi a protagonista de diversos momentos no palco, que, como você mesmo falou, não é um local qualquer, é um lugar sagrado. Me fala um pouco de toda essa vida que você fez, você vê coroada com eu diria que é um lugar muito especial, você ser um acadêmico, você ser uma pessoa que, na verdade, o Inácio, gente, ele é o nosso representante na Academia Brasileira de Música. É verdade. Se você é cantor lírico, como eu, sinta-se representado, porque Inácio Nono nos representa na Academia Brasileira de Música. Como é que você vê, Inácio, do topo da tua trajetória, aonde não há dúvida mais, não resta dúvida da importância do teu trabalho, da relevância da sua contribuição como intérprete, como professor e agora como acadêmico? Como é que você olha para o passado, para o presente e para o futuro? Né? Quais são as impressões que permeiam a cabeça e a inteligência emocional do Inácio de Nono daqui para frente? Bruninho, olha só. Como é que eu vou falar isso? Eu nunca... Tem uma frase, Morte e Vida Severina, em que o Severino vira e fala, João Cabral de Melo Neto, fala, nunca esperei muita coisa. Esse termo também é um que ficou assim, que está sempre na minha cabeça. Eu nunca... As coisas aconteceram na minha vida, quer dizer, eu sempre fui perseverante, evidentemente, eu sempre busquei, eu sempre fui... Mas parece vitupério eu querer falar de... Eu não fico nem à vontade. Mas eu queria dizer o seguinte, eu sou tão grato, porque tudo é graça, tudo é presente. Eu sempre tomei tudo na minha vida como presente, mesmo as coisas ruins. Então, com isso foi uma... Então, a minha trajetória, sabe, ela para mim, na minha cabeça, ela fluiu como flui até hoje, de uma maneira muito natural. E tudo que me acontece, tudo, e estou abrindo meu coração agora, tudo que me acontece, qualquer coisa, sabe, qualquer pequena vitória, um dia bonito, eu me sinto tão grato, mas tão grato, tão agradecido, que então as coisas que foram acontecendo, sabe,
toda essa questão da música brasileira, de eu começar a investir nisso, porque era uma coisa que eu gostava e eu achava que o resultado era bom, sabe? E eu agradecia, sabe? Agradecia. E um belo dia, eu nunca passou na minha cabeça entrar para academia. Eu falei, não, imagina, não é, na academia não é, brasileira não é minha praia. Aquilo ali é um lugar de compositores, de musicólogos, de maestros. Simplesmente não passava pela minha cabeça um dia estar no corpo daquela instituição. E um belo dia, o maestro André Cardoso virou para mim e perguntou, Inácio, você nunca pensou em se candidatar à Academia Brasileira de Música? Eu falei, imagina, que absurdo, André, nem jamais. Aí ele virou para mim e disse assim, você já se deu conta do que foi composto para você, da importância que você tem dentro do cenário da música brasileira, das primeiras audições mundiais que foram feitas para você, dos 36 CDs gravados, todos dedicados à música brasileira que você gravou? Você acha que isso não é importante? Eu falei, acho que é, mas isso foi uma coisa que foi acontecendo, sabe como é que é? Isso foi no roldão, no bojo da minha vida, no decorrer da minha vida profissional, sabe? Eu nunca parei para fazer essa conta. E aí eu perguntei, escuta, você acha que eu tenho alguma chance? Ainda mais pelo fato que você falou agora de ser intérprete, porque não é muito padrão dos acadêmicos da Academia Brasileira de Música serem intérpretes. São poucos os intérpretes. A maioria dos acadêmicos são ou compositores ou regentes e musicólogos. E aí ele falou, não, eu acho que você tem chance, sim. Aí eu cheguei em casa, filei para a Vivian, minha mulher. Falei, Vivian, o André está ficando maluco, ele está querendo que eu me candidate, ele está propondo que eu me candidate à Academia Brasileira. Ela falou, aí, por que não? Você acha o quê? Ok. Fui lá, levantei toda a minha vida, né, para poder preparar a candidatura. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque foi um caso inédito. Porque normalmente, quando alguém fala, são 40 vagas, são 40 cadeiras, né? E elas são ocupadas à medida que alguém morre, alguém vai, se candidata e ocupa aquela vaga. E é votado pelos acadêmicos, pelos 39 acadêmicos. E naquele período, quando faleceu a dona Mercedes dos Reis Pequeno, que foi diretora da Biblioteca Nacional, e foi justamente quando eu me candidatei, foi na vaga dela. Normalmente, aí eu comecei a acompanhar como era o procedimento na academia, como é que era a dinâmica, uma coisa que eu nunca tinha pesquisado. Normalmente, um candidato, 2 candidatos, 3 candidatos. Quando a dona Mercedes morreu, a cadeira número 7 que eu me candidatei, eu descobri que tinham 9 candidatos. Eu e mais 8. Eu falei, bom, agora ferrou, né? Imagina, sem chance. Aí houve um segundo turno. No primeiro turno eu já tive uma votação bastante expressiva, mas não era dentro dos padrões para já ser eleito no primeiro turno. Houve um segundo turno, aí eu com outro candidato, e aí eu tive uma votação bastante expressiva, e aí eu conquistei o espaço na academia. Claro, como eu te disse, sabe, inesperado. Não foi uma coisa que passei a minha vida buscando. Aconteceu. Eu me considero um privilegiado por ser um intérprete e estar dentro de um corpo que é da importância da importância que tem a Academia Brasileira de Música, está lá colaborando com a academia. Cada um de nós lá tem uma espécie de uma atividade que a gente desenvolve. A minha, evidentemente, toda voltada para o canto. E realmente eu tomo esse meu momento na academia como mais um presente e que eu faço. O que eu faço? Agradeço. Que bom. Olha só, eu recentemente soube que você foi para Salvador fazer uma ópera brasileira que você já tinha cantado, só que não o mesmo papel. O outro papel. Dessa vez, né? Você havia cantado o papel do jovem barítono, né? E agora você voltou para fazer o pai desse jovem barítono, ou alguma coisa parecida. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Né? E não só isso. Congelou aí agora você, Lício. Você levou, você
indicou, e eu acho que foi uma coisa muito bonita e muito generosa da tua parte, um jovem cantor brasileiro para cantar Rafael o papel Ciano. que você tinha feito, Rafael Ciano. Fala um pouquinho disso, Inácio, porque eu sinto aí uma coisa, tem até um brívido, né? Um arrepio. Como é que e como é que você se relaciona? Você sabe que eu também estou. A gente conversa muito sobre isso quando a gente se encontra pessoalmente. Infelizmente não tem acontecido tantos encontros pessoais, não vai acontecer. Como é que é essa coisa das gerações passando o bastão? Como é que foi essa experiência de passar o bastão para um jovem cantor? O que veio na tua cabeça de memória de 20, 30 anos atrás? E o que vem para frente? O que a gente vai fazer a partir desse momento em que a gente está tendo que enfrentar uma série de desafios, mas eu tenho certeza de que você está enfrentando esses desafios com a certeza de que, e com a fé bem afiada, né? Porque você sabe onde reside a tua fé, a tua esperança. Fala um pouquinho desse momento que você viveu em Salvador, que eu acho que é emblemático. Foi sim. Eles me pediram para indicar um barítono para fazer o papel do Lourenço de Aragão, que foi o papel que eu havia feito na estreia da ópera há 30 anos atrás. E o Rafael Ciano era um menino que já tinha trabalhado conosco no projeto Ópera na UFRJ, que eu sou o diretor musical. Essa já é a terceira versão que eu estou, é o terceiro ano que eu estou como diretor musical desse projeto. E eu fiquei muito impressionado com ele, com a seriedade, uma voz muito boa, uma expressão, sabe, o menino, sabe, daqueles que chegava e aquele tipo, parecia comigo. Eu olhava assim, lembra eu quando era da idade dele. E aí a produção perguntou se eu indicaria alguém para fazer o papel que eu fiz. Eu conhecia como ninguém. Eu indiquei o Rafael. E eu fui fazer o papel do pai dele, Lourenço de Aragão. O velho fazendeiro horroroso, uma pessoa horrorosa. E nos ensaios... Nossa, mas o que eu me emocionei com esse garoto, porque eu ficava vendo a maneira como ele desenvolveu, a maneira como ele buscou aquele personagem, e eu ficava lembrando da maneira como eu encontrei, como busquei e como eu encontrei. Mas era uma coisa tão bonita. Volta e meia, eu ficava com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu ficava vendo ele buscando aquele personagem, que é um personagem muito sofrido, né? Porque ele fica... o Lourenço de Aragão, ele fica entre a herança latifundiária de um pai, que é um fazendeiro escravagista, e o amor louco que ele sente por uma moça negra. Então, é uma luta emocional horrorosa que acontece na cabeça dele durante... A ópera se desenvolve justamente nessa questão. E a maneira como ele encontrou o personagem foi completamente diferente da maneira como eu encontrei. E ele nunca veio me perguntar. Muito poucas coisas ele pontuava e perguntava uma coisa aqui, outra ali, mas ele nunca veio a tentar se basear para construir o personagem dele no que eu havia construído. Ele foi criando com o instrumental dele, com a experiência que ele tinha e com o decorrer dos ensaios, evidentemente, é ali que as coisas acontecem. E ele chegou num resultado que era a coisa... O final da ópera, a gente chorava de ver a dor que ele sentia, a dor. Ele fazia aquilo como uma expressão, que era uma coisa que eu não passava nem por perto da maneira como eu fiz, sabe? Então, realmente foi uma experiência muito legal ver ali eu no palco junto com ele, vendo ele fazer um papel que eu tinha feito. Aí vinha a memória, exatamente a maneira como eu tinha encontrado aquele personagem, como eu havia feito, e eu vendo ali, cara, eu tinha que me segurar para não me emocionar, porque era uma coisa muito bonita. E então é mais um motivo de agradecimento, né, Alice? Porque você poder ver que as coisas vão adiante, que tem pessoas talentosas que vão para frente, que vão estar aí cantando daqui a pouquinho nos papéis que nós cantamos anteriormente. E o caminho é esse, e graças a Deus que a gente pode
passar a nossa experiência. Graças a Deus, nós, então, que somos professores, eu acho que isso aí é um presente, a gente poder ter uma sala de aula onde a gente que vai, claro, a tendência é a gente cantar cada vez menos, é normal, é claro, e até o momento que a gente vai parar de cantar, isso aí é inexorável, mas a gente ter a sala de aula, que é o lugar, que é o fórum, que é o nosso, como se fosse a continuação do nosso palco, onde a gente vai passar toda essa carga, tudo, sabe, todas as nossas dúvidas, sabe, e enriquecer a vida dessa garotada com a nossa experiência. Isso é um presente sem tamanho que a gente recebe. Sem dúvida. Aí você perguntou, tinha outra parte da pergunta que quero esquecer. Eu vou provocar esse final, né? Nós temos aqui em Vila Velha o Ópera Estúdio do Coletivo das Artes, onde nós estamos desenvolvendo com os nossos alunos a atividade em cima do título da Flauta Mágica do Mozart. E foi justamente nessa ópera, na Flauta Mágica, que o Rafael Ciano e o Inácio travaram o contato. Ele fez o Papageno, exatamente. E eu queria dizer para os alunos do Ópera Estúdio, e vocês que quiserem participar também desse trabalho aqui com a gente está fazendo as aulas online, por enquanto, né? Até que a gente tenha a possibilidade de estar presencialmente aqui em Vila Velha desenvolvendo. O Inácio virá para cá, a gente vai trazer Inácio para vir dar aula aqui no Ópera Estúdio também. E se você quiser participar, fala com a gente. Inácio, você falou da sala de aula, por isso que eu lembrei do Ópera Estúdio, porque o Ópera Estúdio também é uma sala de aula, só que é uma sala de aula semelhante ao trabalho que você vem desenvolvendo junto com o núcleo de ópera da UFRJ, onde você tem feito direções musicais de elencos, né, preparando uma pleiade de jovens talentos para estar no palco, né? Vamos lá. Novas perspectivas, novos parâmetros, novas realidades. Você já tem uma ideia, mesmo que a grosso modo, de para onde caminha o nosso mundo? Aldous Huxley, George Orwell, ou é outra coisa? Eu não sei e não quero saber. Tô vivendo. Olha só. Estou vivendo um momento, estamos todos nós vivendo um momento que a gente nunca podia imaginar que a gente fosse vivenciar, que é essa pandemia, que é essa reclusão, que é essa quarentena. E eu continuo, o projeto Ópera no UFRJ está indo de vento em popa, só que de uma maneira completamente diferente do que sempre foi. Nós estamos associados a todo um grupo de pessoas que lidam com tecnologia, nós estamos lidando com o pessoal da Escola de Belas Artes, com o pessoal da Escola de Comunicação, todo mundo levantando possibilidades da gente levar a ópera, continuamos ensaiando de maneira remota. E vendo todas as possibilidades de sugestão de cenário, de figurino, os alunos dentro das suas casas, os cantores, nós estamos com 4 elencos para uma ópera, uma Cambiale di Matrimônio, que é uma ópera relativamente curta, né? Uma ópera de um ato só, mas conseguimos praticamente 4 elencos completos em que os alunos estão em casa trabalhando com playback e aí gravam via celular, que passam por um filtro e por aí. Olha, você não pode imaginar o que é. Essa é a realidade do momento. Se isso, quanto tempo vai durar, como é que vai ser, se a partir de agora, quando acabar a pandemia, na verdade as pessoas vão querer ver ópera no telefone celular e não no teatro. Não sei. Realmente não sei o que vai acontecer, não sei. Mas nesse momento, o que está acontecendo agora é um desafio absurdo que nós estamos vivenciando. Eu tenho reuniões diárias. Quando acabar agora essa live, eu já vou entrar numa reunião para montar e para ver o que a gente pode fazer, porque a gente não pode parar. A gente não pode parar. Claro. Os alunos estão ali, sabe? Os cantores estão aí, a turma está querendo cantar. Então, a gente tem que criar subsídio, criar tecnologia, sabe? Se virar por onde pode para que as coisas aconteçam. E eu nem sei, nós não sabemos nem qual vai ser o resultado dessa ópera.
tá indo por um caminho muito bom. Eu acho que vai ser uma coisa muito diferente, muito inusitada, mas eu acho que vai ser muito interessante. Acho que as pessoas vão ficar muito curiosas de ver qual é o resultado de uma ópera levada de maneira remota. Mas se isso vai ser o caminho, se isso vai ser o futuro, sabe? Se as coisas vão se encaminhar para isso, não sei. Minha avó dizia que o futuro a Deus pertence. Que bom, que bom. Noninho, vamos encerrar então a nossa live. Okay. Vou deixar a palavra com você, mas antes eu queria, primeiro, falar da importância que você tem na minha vida pessoal. Ó, já estou com lenço aqui, hein? Pois é, eu estou preparado. Em 2009, muitas pessoas sabem que em 2009, eu e Inácio estávamos trabalhando na produção inicial, a segunda produção da Menina das Dúvidas, quando eu sofri um acidente no palco do grande teatro do Palácio das Artes. E graças a Deus, né, graças realmente a Deus, está tudo na mão dele, eu estou aqui inteiro, né, cantando, dando aula, seguindo a minha vida. Mas eu sei que, não só com o Inácio, mas especialmente com você, aquele momento foi um momento importante. Porque, aqui eu vou dar um testemunho, naquele momento a gente se uniu muito e hoje o Inácio é meu padrinho de casamento. Ele me honra com essa presença, né, de amizade fraterna que ele tem na minha vida. Marcelo, querido, um beijo grande, querido. Você também é um grande amigo. Qualquer hora dessa você vai estar aqui com a gente. Não esqueça disso, tá? Mas fica à vontade, se você tiver algum trabalho, alguma preocupação. Então, Inácio, e a partir dali você e eu estreitamos muito os nossos relacionamentos. Foi. Recentemente eu estive como professor substituto na UFRJ e eu quero aqui testemunhar e deixar aqui o meu agradecimento eterno, não só a você, mas ao Marcelo Coutinho também, pela maneira como vocês me receberam naquela instituição, que é uma das instituições de referência do ensino do canto lírico no Brasil. E você me disse coisas ao longo dessa trajetória que marcaram o meu coração, a minha sensibilidade e a certeza de que valeu a pena. A pergunta é essa: o que você deixa de mensagem para as próximas gerações? Valeu a pena, Inácio, ter chegado aqui? Valeu. Deixe sua mensagem, que eu tenho certeza que vai ser ouvida com muita atenção por vocês que estão aí com a gente nesse bate-papo. Obrigado. O que eu diria para encerrar aqui? Que a gente tem que ir onde o nosso coração está. Eu acho que isso o caminho é esse. Onde é que está o nosso coração? Está ali? Então é ali que a gente tem que ir. Só que existem... Tudo na vida são escolhas. Tudo na vida são opções. Tudo, o que quer que seja. Quando você diz sim para uma coisa, você tem que dizer não para outras. Isso aí não tem jeito, isso aí é inexorável. Então, o que eu diria? Que estou falando, claro, de um aluno de canto, de uma pessoa que está estudando canto, de uma garotada que deve estar assistindo essa nossa conversa e que está aí na perspectiva de o que vai ser o futuro. Claro, não tem como não pensar de outra maneira. Independente das questões de trabalho, que são muito difíceis, independente da concorrência, independente das oportunidades, a minha não é uma receita, sabe? É um testemunho, sabe? Vai onde está o teu coração, vai com vontade, não é deixar ir, tem que ir junto. Meu coração quer ir para ali, então eu vou com toda a minha energia, com todo o meu espírito, sabe? Aceitando e enfrentando todos os desafios, porque os nãos são muitos. É muito mais não do que sim. Isso todos os colegas que estão me ouvindo aqui, que fizeram a carreira que eu fiz, Lício, que fez esse carreiraço maravilhoso, que faz até hoje, todos que fazem carreira sabem muito bem do que eu estou dizendo, sabe?
É muito não. Então, sabe, acordar e matar um leão, acordar e matar um leão, e vamos em frente. Porque a alegria e a felicidade da conquista, e sobretudo do processo, quando a gente está no processo, isso não tem preço. Isso aí é o que nos alimenta e que nos mantém vivo e que nos joga para frente. Então, sabe, a receita, se é que ela existe, vai onde está o teu coração. Um quase médico, um postulante ao cargo de medicina, teve a coragem de seguir o seu sacerdócio, né? Ser o coroinha, ser o coroinha da monge, música, ser o monge, ser o frei de um sacerdócio musical, artístico. Inácio se tornou um sacerdote da música e da arte, né? Mas fala uma coisa para a gente como um pai falaria para um filho, né, Inácio? Numa mesa de jantar. Numa mesa de jantar. Então, assim, né, um ciclo se fecha de uma certa maneira, e você aí, onde você está nesse exato momento, né, não é só uma coincidência. É um feliz milagre de Deus. Com certeza, é outro dos milagres. Com certeza. É uma bênção a gente poder celebrar e se sentir feliz por ter tido a possibilidade de ter ouvido de um pai: meu filho, siga em frente, se isso vai fazer. Eu também ouvi isso do meu pai, Inácio. Que legal, eu que sei coisa. O importante que é a gente ouvir de um pai: meu filho, é isso que você quer fazer? Então eu vou te apoiar. É isso, exatamente. E eu te agradeço pela tua generosidade, como o Marcelo Coutinho falou, e como a nossa querida pianista também falou. Carolina. Estou emocionado. A Carolina Marcelo falou. Você é uma pessoa generosa, e que Deus te conserve essa sua generosidade. Amém. E que te cubra de felicidade. A todos que você nós. esteja exatamente onde reside o seu amor e o seu coração. É isso aí. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, Bruninho, querido. Olha, foi uma alegria enorme estar aqui, cara. Muita alegria enorme. Não podia imaginar que hoje, em 2 horas, eu fosse repassar a minha vida inteira aqui, né, diante do meu telefone. Obrigado por essa oportunidade, querida. Essa live fica gravada no IGTV, do Coletivo das Artes, e você vai ter a oportunidade de ouvir o Inácio falar a primeira parte, se você perdeu, e se você quiser ver de novo essa segunda parte. Um beijo para todos vocês. Beijo, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, querido. Obrigado. Fique na paz. Fique com Deus. Tchau.